dando sequência a essa discussão que a professora Evelise trouxe sobre a questão da literatura, do uso dos games dentro da literatura, eu queria dar um passo contrário e falar um pouco em volta daquela pergunta sobre o que são os games, né, e como que essas narrativas dos games podem ser utilizadas e podem impactar, podem criar novos universos, novas possibilidades que a literatura eventualmente não consegue. Então, minha fala ela vai estar um pouco em volta disso e vai passar por esses outros pontos que você comentou. Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que pensar é que se confunde muito o quanto o game se tornou um produto cultural, porque quando ele surgiu como uma interação muito simples nos primeiros jogos, Atari, Pong, mas, à medida que ele foi ganhando complexidade e os aparatos técnicos foram permitindo uma maior complexidade dessas ferramentas, você conseguiu criar universos cada vez mais complexos. E, com a complexidade desses universos, você conseguiu apresentar ao jogador histórias cada vez mais ambientadas. Mas eu acho que o ponto central, quando a gente está falando do game, o que é diferente no game, é a figura da interação. Quando a gente vai pegar um livro, quando a gente pega um filme ou qualquer outro produto cultural, o consumidor, o leitor, ele é um agente passivo daquela história, por mais que ele, de alguma forma, na sua imaginação, crie algum ambiente de interação com aquele universo que ele está estabelecendo. Ainda no livro-jogo, que você tem um processo de interação, de pule para a página tal, volte para a página tal, quando você toma uma decisão, você ainda está consumindo uma história pronta. Você não está emergindo da sua interação própria a narrativa daquele jogo. Então, o primeiro ponto que eu queria estabelecer para que a gente entendesse o que tem diferente nos games e, por fim, também entender por que eles são tão atrativos, especialmente para uma faixa etária mais jovem, é porque que esse elemento de interação muda tudo na narrativa. Eu acho que o primeiro ponto, quando a gente fala dessa mudar tudo na narrativa, quando a gente está falando de elemento de interação, é que, dando um exemplo que todo mundo deve conhecer, Super Mario. Alguém aqui não conhece Super Mario? Todo mundo conhece. Você está jogando com seu amigo, e aí você vai pular de um precipício e você cai. Quando você vira e fala sobre o ato que aconteceu na tela, você fala, o Mario morreu, ou você fala, eu morri? Todo mundo sabe que é o Mario que está na tela. Todo mundo sabe que aquele não é você. Só que naquele momento de fluxo de interação, que você está controlando aquele controle e olhando na tela, aquele é você. E esse elemento de imersão, que o ato de jogar e o fluxo de imersão que esse ato de jogar gera na sua mente, te transporta para aquele universo. Por mais que aquele universo seja absurdo, por mais que aquele universo seja 2D, por mais que aquele universo sejam pontos pulando na tela, como no caso do Atari. Esse elemento de imersão que o processo inerente de interação do jogo gera, é o que faz a complexidade dos games trazerem possibilidades narrativas que outras mídias não trazem, e inclusive a literatura. Então, eu queria apresentar um pouco esse desafio, primeiro citando o William Gibson, no Neuromancer, que, além de ser um romance extremamente premiado, também deu origem ao Matrix, um filme que todo mundo aqui conhece. E a ideia e a premissa inicial do Neuromancer, desse universo digital, surgiu quando William Gibson, e ele diz isso numa entrevista, estava observando os jovens jogando num fliperama, e esses jovens estavam tão absortos naquele jogo de fliperama, que, para aqueles jogadores, a mente deles estava dentro do jogo, não estava fora. E aí que surgiu, por consequência, todo o universo de Matrix e toda aquela premissa do universo do Matrix. E é desse transportar da mente de quem consome a mídia para dentro do universo que a mídia apresenta, é que a gente tem essa complexidade de narrativas que os jogos podem criar. E aí, dando um passo para frente, como que é essa complexidade narrativa? Vamos dar exemplos, vamos pensar o que dá para fazer com games e as suas narrativas. Eu vou pegar, para
falar de um jogo específico, mas tem centenas de exemplos, eu vou dar alguns aqui para vocês. Um jogo brasileiro, que é o Soul Gambler. Ele é uma graphic novel interativa, então ele é um quadrinho que você escolhe os caminhos e as narrativas que você vai jogar. E esse jogo é uma adaptação da história do Fausto de Goethe, por isso Soul Gambler, apostador de almas. A premissa é a mesma da obra clássica, mas ele transporta o cenário para o mundo atual, mas não é simplesmente uma transposição da história. O que ele faz? Ele usa a premissa da história como mecânica. O que são as mecânicas de jogo? Mecânicas são todas as regras daquele jogo que vão gerar o processo de interação. Quando a gente está falando aqui do Super Mario, você pular em cima da cabeça de um inimigo e ele morrer é uma mecânica. Você cair no precipício e você morrer é uma mecânica. Você comer o cogumelo e você crescer é uma mecânica. E essas regras vão sendo aprendidas por você à medida que você vai jogando, e essas mecânicas vão permitindo que você encare os desafios. E aí, voltando aqui para o caso do Soul Gambler, a mecânica que ele estabeleceu dentro do jogo foi uma mecânica baseada na premissa do livro. Então, não é só você jogar a história, mas é você incorporar a questão de vender a alma como um desafio no jogo. E aí, obviamente, tinha que ser pensado por um brasileiro, porque ele pensou na mecânica que você vende a alma parcelado. Nada mais brasileiro que isso. E aí, à medida que você tem um desafio, você pode escolher vender parcelas maiores ou menores da sua alma, eventualmente, para conseguir trocar aquele benefício por uma parte da sua alma. Ou simplesmente fazer aquilo sem vender sua alma. Por quê? Porque, além disso, quanto menos da sua alma você tem, menos humanidade você tem, e, portanto, isso vai impactar em desafios posteriores naquela história. Mas, além dessa mecânica que pega uma premissa narrativa básica e transforma em desafio, que já seria uma inovação narrativa, e já insere uma camada naquilo que a gente está acostumado em outras mídias, em que a gente simplesmente absorve aquela história que está apresentada para a gente, também existe a questão da multiramificação narrativa. O que é isso? É aquilo que já tinha sido apresentado pelo livro-jogo, em que você pode tomar escolhas enquanto jogador e aquilo te leva para caminhos diferentes da história. Mas vão falar, mas isso não é novo, você decide já fazer isso. Mas qual que é a diferença no game? Quando a gente está falando do game, a gente não sabe exatamente qual decisão gerou qual efeito, porque as regras elas estão atrás dos códigos. Quando a gente fala do livro-jogo, do RPG, ou até do Você Decide, você sabe qual é a regra, você sabe qual é a decisão crucial que levou para aquela ramificação narrativa. Quando a gente está falando dos games, às vezes uma decisão que você nem sabe que foi uma decisão, ou uma escolha que você nem sabe que era tão impactante assim, vai causar um efeito no futuro da história. E isso gera um processo de imersão com aquela escolha, em que, quando você está efetivamente sabendo que aquela escolha vai gerar determinado efeito, não acontece. Então, isso é uma coisa que game possibilita, a partir do momento em que as regras não estão visíveis, porque elas estão programadas no background da história. E aí tem um outro ponto, que, a partir que a gente consegue fazer isso, e que existem múltiplos finais, existe um fator adicional, quando a gente fala dessas narrativas, que é o fator dos múltiplos finais. E quando você chega em um final desse jogo, por exemplo, um dos finais, vou dar spoiler, um dos finais, você termina louco num hospício, você vai querer jogar de novo para saber o que poderia ter acontecido, porque você não sabe quais decisões efetivamente podem ter levado você louco para o hospício. E aí, no fim, você termina tudo bem com o amor da sua vida, e você fala assim, essa história que antes era uma tragédia, agora é uma aventura. Os gêneros se multiplicam de acordo com as escolhas. Agora, indo além desse exemplo que eu dei desse jogo brasileiro Soul Gambler, em que você tem essas multiramificações narrativas, essas possibilidades de não só consumir uma história, mas várias histórias dentro de uma só, eu queria dar outros exemplos de jogos que usam esse fator interação como fator narrativo muito mais do que no texto em si. Por exemplo, tem um jogo chamado Stanley Parable. Qual que é a brincadeira do Stanley Parable? Ele é um jogo em que você é um funcionário de uma empresa, de um escritório, e tem um narrador narrando o que você vai fazer. Por exemplo, o narrador vira e fala,
e Stanley vai cruzar o corredor à direita. Mas você pode escolher virar e cruzar o corredor à esquerda. E o narrador onisciente começa a falar, Stanley ele estava confuso, ele não cruzou o corredor à direita. Na verdade, ele cruzou o corredor à esquerda, e agora ele vai entrar a primeira porta à direita. E aí você pode obedecê-lo, e a história do narrador vai continuar, ou você pode continuar desobedecendo o narrador e fazendo coisas que o narrador não está instruindo você. E aí gera todo um processo de humor em que você entra nessa disputa, ou você segue as demandas e ordens do narrador, e existe uma múltipla proporção de histórias que surgem desse processo. Sendo que você, enquanto jogador, não faz uma linha de fala. Você simplesmente interage naquele universo e vê como o narrador onisciente que narra a história se comporta quando você simplesmente não segue o que o narrador falou. Então, esse é um outro exemplo de como uma mecânica de jogo pode gerar uma imersão de história que, efetivamente, não dá para fazer em outra mídia. E aí existem também jogos que brincam com a questão da viagem temporal, como, por exemplo, Life is Strange, é um jogo narrativo, em que a personagem ela descobre um poder, uma possibilidade, ela é fotógrafa e ela descobre que consegue, pelas fotos, enfim, não adianta ficar falando muito sobre a história do jogo, ela descobre que ela consegue alterar o passado. E aí ela usa isso para desvendar mistérios e para voltar ao passado e tentar mudar alguma coisa que gere efeitos no futuro. Mas, lógico, como De Volta para o Futuro está aí para mostrar, mudar o passado pode dar problema, tipo sua mãe se apaixonar por você e coisas do tipo. Não acontece no jogo, mas é um problemão. E aí você interage com todo esse processo de mudança temporal. Muito mais do que você vê o De Volta para o Futuro, em que você vê o personagem fazendo isso, são as suas escolhas de alteração temporal que vão emergir narrativas para aquilo. Também existe um jogo, por exemplo, chamado Undertale, que é um jogo de gráficos muito simples, em que você é uma menina que cai num buraco e vai parar no mundo subterrâneo habitado por monstros. E nesse mundo subterrâneo, você pode agir de duas formas. Você pode atacar os monstros fisicamente, como acontece em jogos clássicos, como Zelda e infinitos outros jogos, em que o inimigo monstro é seu antagonista e você fisicamente disputa com ele. Como também você pode escolher pelo caminho da negociação. Só que a cada vez que você faz uma escolha ou outra, isso altera aquele universo, aquele mundo dos monstros. Como, por exemplo, se você mata muitos monstros, os monstros vão começar a fugir de você, porque eles vão ter medo de você. Agora, se você começa a fazer amizade com os monstros e negociar com ele, os monstros vão ser mais amistosos com você. Ou se você... E aí gera-se toda uma complexidade daquele universo, de acordo com as escolhas que você faz, algo que uma narrativa não interativa não poderia gerar. E, por último, eu queria falar também das narrativas emergentes. O que são as narrativas emergentes? É quando a gente tem alguns jogos em que o próprio jogador cria suas histórias. E aí entra a questão do Minecraft, que inclusive geraram livros sobre essas histórias emergentes. O que é o Minecraft? Minecraft é um jogo que a gente chama de sandbox, que é a caixa de areia. A caixa de areia no jardim de infância é aquele espaço onde a criança vai brincar e ela cria esses universos fantásticos dentro daquele espaço da caixa de areia. No Minecraft é muito parecido com isso. Você tem aquele universo de blocos, onde você pode fabricar coisas naquele mundo, mas a narrativa daquele jogo é criada pelo próprio jogador. A narrativa daquele jogo é criada pelo jogador e na interação com outros jogadores que estão jogando junto com ele. E aí criam-se as historinhas sobre, agora estamos invadindo o castelo de fulano, agora estamos fazendo... E as histórias surgem dentro daquela ambiência, que não é o jogo em si, mas sim o espaço onde essas histórias são construídas, essas narrativas são criadas. E aí é por isso que muita gente não entende e fala assim, por que tem tanta gente? Se o jogo é tão legal, por que a pessoa fica assistindo horas desse jogo no YouTube? Vai jogar. Porque elas não estão assistindo... elas não estão assistindo jogar, elas estão assistindo a emergência das histórias que aquele influenciador, aquele youtuber cria em cima daquele elemento de mídia. Então, quando você está assistindo um jogo, você não está assistindo o jogo em si, você está assistindo a pessoa jogar, criando histórias de si mesma dentro daquela interação.
E aquele prazer que, por exemplo, quem tem irmão sabe que é de assistir e torcer pelo seu irmão, jogando um jogo e interagindo com aquela história junto, e assim por diante. Agora, todas essas narrativas, todas essas possibilidades dos games, e aí encaminhando para um fechamento, para eventualmente perguntas que podem surgir disso, a gente vê que, e é o meu sentimento até pessoal, de que ainda é muito subexplorada a possibilidade do game enquanto elemento narrativo e de comunicação. Quantos autores, escritores a gente tem que não se apropriaram dessa ferramenta para se comunicar e para criar histórias, e ainda estão presos no suporte da linearidade da literatura, que é incrível, que é maravilhoso, que eu adoro o consumo, mas que tem a sua limitação enquanto plataforma. Por que eles não se apropriam dessas ferramentas? Lógico que ainda existe um desconhecimento, mas eu acredito que, à medida em que as pessoas vão tendo contato com essa mídia, encontrando essa mídia, eu acho que autores, escritores e game designers podem se aliar para ou adaptar histórias do mundo da literatura para dentro dos games, como exemplos que a professora Ivelisse falou, ou até mesmo criar novas histórias dentro desses universos. Isso já acontece, mas acontece como? Acontece com histórias de domínio público, especialmente. Sherlock Holmes tem centenas e centenas de jogos por aí. Por quê? Porque o game designer pode simplesmente pegar aquela história e criar processos e universos interativos em volta daquilo, porque ele não tem que responder a nenhum escritor, a nenhum autor que detém a propriedade daquela história. E conversando com game designers, e especialmente para essa palestra, eu conversei com alguns que fazem jogos narrativos, que já buscaram fazer jogos que são adaptações literárias e tudo mais, eles falam que os escritores, e não só escritores, mas como, às vezes, pessoas que detêm propriedade de filmes, de quadrinhos, etc., elas não confiam em passar a história delas para ser alterada por desenvolvedores de jogos. Porque o escritor ele sabe muito bem da própria história, ele conhece muito bem a própria história, mas ele não conhece sobre mecânicas de jogo que podem emergir dessas histórias. Como eu tenho certeza que se o desenvolvedor que fez o Soul Gambler chegasse para o Goethe e falasse que ele ia transformar a questão de vender alma em uma mecânica de jogo, o Goethe ia falar nem ferrando. Então, essa abertura para a possibilidade de transformar elementos narrativos em interação e abrir o processo criativo também para o desenvolvedor de jogos, é uma possibilidade que eu acho que tem que existir, porque existem muitos escritores que podem contar histórias que não estão contando, justamente porque eles não sabem como se apropriar desses elementos que eu estava citando aqui. E, além disso, e para concluir, quando você faz a pergunta de qual que é a diferença de um jogo jogado fora de uma biblioteca para um jogo jogado dentro de uma biblioteca, eu acho que a grande diferença é o contexto, porque o jogo pode ser o mesmo. Eu tenho um problema com a distinção de jogo educativo e jogo que é divertido. Jogo de entretenimento e jogo para educação. Porque você já separa o motivo do jogo como mecânica, e não como contexto de aplicação. Então, você pode pegar muito bem um jogo de estratégia histórica e aplicar num contexto de aprendizado sobre o universo histórico que está sendo apresentado. O próprio Assassin's Creed, que fala sobre Renascimento, que fala sobre vários e diferentes universos históricos e momentos históricos distintos. Então, esse contexto de aplicação é o primeiro passo. E o segundo passo é que, normalmente, os jogos que são feitos como um motivo de aprender alguma coisa e absorver algum aprendizado daquilo, eles são feitos por educadores que contratam um game designer para fazer aquilo que eles, educadores, querem que faça. Assim como quando estava falando que, às vezes, os escritores não sabem como se apropriar das mecânicas, os educadores também não sabem, porque eles não são game designers. Então, o caminho que eu sugiro é inverso. É um trabalho duplo, é um trabalho de parceria, onde os educadores eles vão passar suas demandas enquanto educação, mas dar liberdade para que os desenvolvedores que sabem quanto os processos interativos
como eles acontecem e por que eles acontecem, para que eles criem essas mecânicas e transformem aquele processo de interação em um processo eminentemente imersivo. Porque se você não sabe lidar com essas ferramentas de mecânicas, de interação e essas regras do jogo, você não vai conseguir conectar o jogador com aquele universo. Porque essa mecânica de interação, ela é criada justamente para você conseguir fazer o jogador entrar no chamado mundinho, né? Que é fazer ele esquecer que está no mundo real e fazer ele emergir naquele universo. Que é por um processo, e fechando a minha fala, e que é por um processo justamente de balancear os desafios que você apresenta com a narrativa e com o desenrolar do aprendizado do próprio jogador. O aprendizado, não do aprendizado no sentido do conteúdo, mas no aprendizado no sentido da interação. No jogo Super Mario, que é aquele que eu citei, que todo mundo conhece, você não precisa de um texto explicando como que você joga. Você tem uma fase que é mais fácil, que vai te fazendo aprender aos poucos. E é nesse balanceamento de narrativas, de mecânicas, de processos de interação, que você consegue construir esses universos complexos e únicos que o game possibilita. Então, já deixo a provocação, se apropriem dos jogos para contar histórias. E se apropriem dos jogos para fazer pessoas emergirem dentro dessas histórias. Porque eu sinto ainda que é um universo que conta as mesmas histórias o tempo todo e também que é separado das outras mídias. É possível existir mais transmídia de, por exemplo, diversos dos autores de literatura brasileira. E que não tem, quase não tem. Tem muito pouco. A gente pode se apropriar disso e aí a gente pode eventualmente discutir desdobramentos dessa fala. Muito obrigado.